Muito boa tarde a todos. Está reaberta a sessão. Passa a ser a ordem do dia. Anuncio. Redação final. Projeto de resolução 1583 de 2025. De autoria do deputado Jorge Felipe Neto. Concede a medalha de Tiradentes e o respectivo diploma pós-mortem ao senhor Cirlei Jerônimo, vereador Branco. Em discussão, não havendo quem discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado, vai a promulgação. Presidente. Deputada Tia Ju. Uma questão de pela ordem, muito rapidamente, só para entregar a Vossa Excelência, para não esquecer, eu sei que com certeza o senhor o fará, mas eu fiz um ofíciozinho solicitando que no mês de março, que é o mês que vem, a gente continue historicamente pautando os projetos de todos os deputados dessa casa, os 70 deputados e deputadas, que tratam da pauta de mulher, que propõem políticas públicas para as mulheres e também que possa ser conduzida a casa no mês que vem, pelo protagonismo das nossas deputadas queridas da bancada feminina, que já mostrou que consegue conduzir muito bem. Aí, só para não esquecer, eu fiz um ofíciozinho a Vossa Excelência, vou deixar a cópia e peço aí o apoio para que a nossa bancada feminina tome protagonismo no próximo mês, senhor presidente. Estamos junto à Procuradoria da Mulher e à Comissão da Mulher. Presidente, Deputada Renata. Pegando carona aqui no pedido da deputada Tia Ju, só porque a gente está entrando no mês de março e a gente também sempre celebra com o Palácio Tiradentes, um palácio histórico, com as cores, né, das mulheres, da luta das mulheres. Ontem mesmo, senhor presidente, foram mais de 90 anos, 94 anos, se eu não me engano, do voto feminino. Então, a gente está aí nesse processo também de reconhecimento da luta das mulheres no parlamento. Então, só para solicitar a Vossa Excelência que possa iluminar o Palácio Tiradentes com a cor lilás. A gente já fez o pedido, como a gente faz todos os anos, mas só para relembrar aí, porque eu acho que é importante e fundamental. E, senhor presidente, muito rápido aqui também, dizer da importância hoje do julgamento e condenação dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Eu não tenho dúvida que essa condenação remonta à democracia brasileira. Marielle Franco, uma mulher negra, cria da favela da Maré como eu, que construiu a sua luta a partir dos movimentos sociais, movimento de mulheres, movimento negro, movimento de direitos humanos, teve a sua vida tolhida, cerceada, numa lógica de violência política de gênero, que diz muito sobre o que é o nosso estado do Rio de Janeiro. Um estado do Rio de Janeiro onde política, polícia e crime se encontram de maneira muito ardilosa. E foi essa lógica absurda de crime, polícia e política que ceifou a vida da vereadora Marielle Franco. Então, deixar aqui a importância da condenação dos mandantes desse crime absurdo que mobilizou não só a sociedade brasileira como o mundo, porque é um crime de repercussão internacional, mas que demonstra também a nossa responsabilidade, enquanto todas as instituições democráticas, de garantir uma resposta justa àqueles que operam contra a democracia brasileira. Então, o feminicídio político de Marielle Franco foi um atentado contra a democracia brasileira e hoje o STF faz justiça ao condenar os mandantes desse crime bárbaro e também aqueles que coadunaram contra e que cometeram esse crime contra a Marielle Franco e Anderson. Então, quero deixar aqui o meu abraço apertado e fraterno aos familiares de Marielle Franco, Dona Marinete, seu Toinho, Aniele, Mônica, Luiara, aos familiares do Anderson Gomes, a Ágata e o Artuzinho, e também a Fernanda Chaves, que foi a única sobrevivente nesse atentado contra a Marielle Franco. Se enquanto uns quebram placas de homenagem a Marielle Franco, nós fortalecemos a democracia com a condenação, julgamento e prisão daqueles que atentaram contra a Marielle Franco, mas também contra a democracia brasileira.
Marielle Franco, presente. Anderson, presente, hoje e sempre. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Renata. Em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei número 4020/2024, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que denomina como trajeto Silvio Santos o percurso realizado pelo tradicional bonde de Santa Teresa, localizado no município de Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela legalidade com emendas, concluindo por substitutivo. De transporte favorável, com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. De assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável, com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Os relatores são os deputados Fred Pacheco, deputado Renan Jordi e deputado Renato Machado. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de transporte e de assuntos municipais e desenvolvimento regional, a emenda de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputada Sara Pôncio. Presidente, contrário à emenda. Obrigado, deputada Sara Pôncio. Estou acompanhando a relatora. Pela Comissão de Transporte, deputado Rosenberg Reis. Então me dá um papelzinho. Obrigado, Pobel. Deputado Renan Jordi. Deputado professor Josemar. Também não está. Rosenberg Reis chegou. Deputado Rosenberg Reis, nosso vice-presidente da Comissão de Transporte. Ele é autor. Ele é autor. Ele é o autor da emenda. Ele é o autor da emenda. Não, não. Ele é o autor da emenda. Presidente designa a deputada Sara Pôncio. Pode ser, mas ele não é o autor da emenda. Contrário, presidente. Obrigado, deputada Sara. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Chico Machado. Chico, tá aí? Deputado Chico Machado. Chico. Chico. Contrário, senhor presidente. Com os pareceres Com os pareceres emitidos, prejudicadas as emendas. ficam Com todos os prejudicadas as emendas. A emenda. Com todos os pareceres. A emenda de plenário. Com todos os pareceres contrários. Fica prejudicada a emenda. Com todos os pareceres contrários de plenário. fica prejudicada as emendas Com todos os pareceres. com todos os pareceres contrários do plenário. Em votação. Em votação, o substitutivo da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação final. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido a ser emendada. Projeto de lei número 2415-A de 2017, de autoria do deputado Átila, que altera a lei número 6.418, de 21 de março de 2013, para determinar maior agilidade no cancelamento de prestação de serviço continuado na forma que menciona. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vencido assim emendado. Em votação, a redação do vencido assim emendada. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Projeto de lei 322-A de 2023, de autoria do deputado Fred Pacheco, que autoriza o Poder Executivo a fornecer adesivos para carros com a identificação da pessoa com transtorno do espectro autista TEA, bem como promover campanhas de conscientização no trânsito no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.
Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão. Em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Para declarar, presidente. Há falta ainda. Desculpe. Em votação, a redação do vencido assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai o autógrafo para a declaração de voto, o deputado Carlos Mink. Não, eu prefiro que declare primeiro o verdadeiro autor, Fred Pacheco, depois eu apoio ele. Para a declaração de voto, deputado Fred Pacheco. Presidente, muito obrigado. E eu quero agradecer aos deputados pela aprovação do projeto, que, de fato, sem dúvida nenhuma, vai ajudar muito todas as famílias que, na sua realidade, têm alguém dentro do seu automóvel com um transtorno do espectro autista, porque, de fato, o trânsito não é um ambiente simples de lidar, muitas vezes é hostil, e há pessoas que perdem a paciência com muita frequência com quem está no trânsito, e às vezes, essa pessoa que está ali, que de repente precisou parar o seu carro de forma momentânea, é porque está lidando com uma situação de desregulação, por exemplo, do seu filho, que está ali naquele momento precisando de um auxílio, de uma ajuda. Então, de fato, desenvolvimento de campanhas de conscientização no trânsito e também o fornecimento de adesivos vão facilitar e dar tranquilidade também tanto às famílias que estão ali naquele momento, passando por alguma situação, e também a pessoa que está vendo o automóvel e, de repente, vai conseguir ter um pouco mais de empatia para saber atuar diante daquela situação. Muito obrigado mais uma vez a todos os deputados. Agora sim, presidente. Posso declarar? Então, deputado Fred Pacheco, eu declaro que, para variar, eu votei favoravelmente a um projeto seu, inclusive de sensibilização da sociedade. Muitas pessoas realmente têm intransigência, não têm empatia. Mas outras pessoas não conhecem o problema ou não sabem identificar que tipo de deficiência, de transtorno uma pessoa tem e, às vezes, cometem involuntariamente uma grosseria, um descaso. Eu entendo que o seu projeto, além de proteger as pessoas que precisam de um olhar de carinho, um olhar diferenciado, permite que o cidadão tome consciência de que aquela pessoa tem uma situação diferenciada e, portanto, precisa de um olhar diferenciado. Como Vossa Excelência falou, menos intolerância, porque as pessoas já estão, todo mundo está nervosinho, todo mundo está com pressa, todo mundo está achando que alguma coisa errada vai acontecer. Então, alguém está mais devagar, alguém não ouve bem o que a pessoa está falando, já começa a ficar nervoso, já põe o dedo no gatilho, quem é que está com a arma na mão. E aí... Não, mas não foi olhando para você, foi por acaso. Mas então, presidente, eu quero dizer que esse projeto é muito bom, porque dá meios da sociedade identificar e tratar com consideração, respeito e carinho que todas as pessoas merecem. Mais uma vez, parabéns, deputado Fred Pacheco, por defender quem precisa ser defendido e alertar a sociedade em que casos tem que haver um olhar de cuidado, uma atenção, uma paciência, um respeito pronunciado. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, Flávio Dino. Deputado Flávio Dino. Que isso, pelo amor de Deus, presidente. Tu é Papa Mike. Não, pelo amor de Deus, não comete essa cara. Foi a influência de Serafine. Dino. Foi a influência de Serafine comigo mais cedo. Direita. Serafine pagou meu almoço. Serafine aí, Serafine, ó, aquele arrumou aí, Flávio Dino agora, me chamando de Flávio Dino. Presidente, primeiramente, parabenizar o autor desse projeto tão importante. Eu que sou um pai atípico, sei da importância de cada projeto que chega aqui, Fred, e realmente de grande relevância, conforme o nobre decano, né, colocou aqui, nosso deputado, nosso ministro, sempre ministro. E quando nós falamos da questão da identificação, ele é muito importante para que as pessoas possam ter ideia, conforme o nosso deputado colocou aqui, a questão da pessoa com espectro autista, a questão do som, e muitas das vezes uma pessoa chega atrás, começa a buzinar, que está atrasado, e quando você identifica, isso facilita. E quando eu entrei com a autoria para regulamentação e restrição do uso do cordão
quebra-cabeça exatamente para isso, para que pudéssemos identificar, para que as pessoas pudessem entender que ali tem uma pessoa autista, como algumas indicações que eu fiz, para que possam preparar os nossos policiais para uma abordagem, que possam preparar o bombeiro, os servidores públicos para atender essas pessoas que precisam ser tratadas de uma forma com muito carinho, com muito amor. Então, quero aqui parabenizar mais uma vez o nobre autor e agradecer ao nosso presidente, que eu acabei de conversar com ele para botar em pauta a sala sensorial aqui na Alerj, que é um projeto nosso, como foi feito aqui a Sala Lilás. Nós precisamos ter um local realmente para que possa auxiliar a pessoa em certos momentos. Então, essa sala sensorial é de suma importância aqui para essa casa. Estou apoiado? Aí estou apoiado até pela esquerda, que coisa boa. Gente, obrigado. Senhora presidente, pela ordem. Deputada Carla Machado. Eu gostaria de parabenizar Está um nobre... autorizada a liberação também da coautoria aos deputados que quiserem. Gostaria de parabenizar o nobre colega deputado Fred Pacheco pela iniciativa, ele que preside a Comissão em Defesa das Pessoas com Deficiência e faz um excelente trabalho. E eu, como coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Autismo, deputado, vejo a importância dessa união de esforços. Por isso, se Vossa Excelência assim permitir, como acabou de permitir, eu gostaria também da coautoria nesse projeto que é de relevante interesse para a sociedade. Eu acho que são coisas simples, mas de grande utilidade para toda a população, em especial para as famílias atípicas. E também quero parabenizar o deputado Marcelo Dino pela proposta de fazer essa sala sensorial aqui na Alerj. No nosso gabinete 1306, a gente já tem o cantinho, né, destinado a essas pessoas, essas crianças que aqui chegam, com as famílias atípicas que aqui vêm se reunir. Então, nós temos na nossa recepção o cantinho sensorial e seria muito bom que esta casa desse exemplo e fizesse uma sala também com a mesma destinação. Muito obrigada, senhora presidente. Muito importante, obrigada pela contribuição aí, Carla. De verdade, a gente precisa, porque são muitas mães, inclusive, que vêm participar de audiências públicas, ficam esperando ali na fila, enfim. É bem pensado. A deputada Renata Souza. Senhora presidenta, quero aqui parabenizar o deputado Fred Pacheco pela excelente iniciativa, inclusive, quando a gente fala de... é um adesivo simples num carro para identificar que ali tem uma pessoa com transtorno do espectro autista e também promover campanhas de conscientização. Eu fiz, deputado Fred Pacheco, uma audiência pública aqui há pouco tempo com mães atípicas. E é importante revelar também esse cenário que é de ter uma pessoa com o espectro autista, com necessidades, inclusive, de outras alternativas dentro do próprio momento do trânsito, né? Então, essas mulheres vivem uma situação extremamente difícil e de limitações, inclusive no que tange também, deputado Fred, ao diagnóstico, porque quanto mais for precoce o diagnóstico dessa criança, desse adolescente, melhor as famílias vão tratar, melhor as famílias vão cuidar e consegue também sensibilizar a escola, o hospital, enfim, toda uma comunidade em torno. Então, esse é um projeto excelente. Já agradeço ao deputado Fred pela coautoria que concedeu a todos nós, mas dizer da importância de termos políticas públicas centradas nas pessoas com transtorno do espectro autista. Muito obrigada, presidente. Parabéns, deputado Fred. Declaração de voto. Deputado Serafini. Senhora presidente, quero parabenizar o deputado Fred Pacheco pelo projeto. A gente sabe que diversos fatores afetam, né, a pessoa com transtorno do espectro autista. Uma delas é o barulho. E a gente, infelizmente, tem um trânsito com muita gente mal educada. Então, você ter essa identificação é uma medida simples,
mas efetiva para garantir conforto no dia a dia e no cotidiano da pessoa com transtorno do espectro autista. Então, parabenizo o deputado Fred Pacheco e aproveito a iniciativa dele para trazer aqui uma questão que está me preocupando muito no plenário, que diz respeito às pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas com deficiência, que estão na nossa rede estadual de educação e que, nesse momento, estão sofrendo com os péssimos serviços prestados pela empresa Positiva, que foi contratada para intermediar a terceirização da força de trabalho, dos cuidadores, dos intérpretes de Libras, que não está pagando a esses profissionais. Nesse momento, eles estão sem receber o dinheiro da passagem. Muitas escolas, então, esses trabalhadores não estão podendo ir. Os estudantes, os adolescentes, as crianças estão ficando abandonados nas escolas, num retrocesso que é de revoltar a gente e doer o nosso coração. Eu visitei uma escola onde uma mãe narrou uma criança do espectro autista que não conseguia falar. Um ano com cuidador, que não é sequer um professor mediador, porque isso a SEDUC não oferece. Um ano com mediador, essa criança está numa evolução tremenda. E agora esse mediador está sem dinheiro para passagem, como todos os outros contratados pela Positiva, porque essa empresa não cumpre o seu contrato, não garante os direitos trabalhistas. A gente já acionou o Ministério Público do Trabalho. Eu já me reuni com a SEDUC 5 vezes. A antiga secretária que caiu no dia de ontem tinha dito que estava revendo o contrato, e eu quero dizer que a gente vai continuar cobrando e já apresenta essa cobrança para a nova secretária, que vem da Fundação Leão 13, que está acostumada a lidar com pessoas com deficiência, que sabe a importância desse suporte pedagógico para as crianças com deficiência, que se mova rápido, que rompa esse contrato com a Positiva, que saiba que nós estamos de olho, que a sociedade está mobilizada e que a gente não vai deixar que as crianças com deficiência continuem sofrendo sem o suporte minimamente adequado na rede estadual de educação. E aí, tia Ju, aproveitando o ensejo da educação, trago um segundo ponto que eu quero compartilhar. Tem 30 escolas hoje na rede que não têm condições de funcionar, porque desde o ano passado vem enfrentando problemas que a Secretaria de Educação não deu resposta. Seja roubo de furtos, furto de cabos, seja roubo de equipamento da escola, seja inundação em decorrência de obras mal feitas. Nós temos 30 escolas, já encaminhamos essa listagem para a SEDUC, já encaminhamos essa listagem para o Ministério Público e é urgente que haja uma resposta. Cito 2 unidades escolares que eu já visitei esse ano letivo. O CIEP Ayrton Senna, na favela da Rocinha, que está sem aula, demandando obras. Há meses e até agora não foi feito. E o CIEP Irmã Dulce, em Itaguaí. Um CIEP, tia Ju, que entrou para o projeto das ETECs, que o governador Cláudio Castro disse que iam ser 50 escolas, depois 40, no final foram 20. Uma obra mal feita, deixou um vazamento no telhado. Esse vazamento está já há quase um ano, a escola pedindo uma obra que não chegava a R$200 mil. A Secretaria de Educação não garantiu que a escola fizesse essa obra. Agora a escola está embaixo d'água, não consegue mais ter aula. Eu tive lá, eles estão tentando ter aula por turno, só que é impossível, porque tem que ficar no cantinho da turma já com tudo umedecido, aquele cheiro de mofo, com as crianças tendo crise alérgica. E isso é uma situação muito grave que a gente também não aceita. A garantia do direito à educação tem que ser a prioridade de qualquer secretaria de educação. Então a gente já cobra da nova secretária que está chegando que se atente a essas 30 escolas, porque a gente está em meio de um processo onde a gente fez muitas denúncias de irregularidades em obras que estavam acontecendo na Secretaria de Educação. E a gente continua com o processo de fiscalização, continua com esse processo de denúncia, mas nada disso é justificativa para que os nossos estudantes fiquem sem aula. Pelo contrário, o que a gente quer é que o dinheiro chegue na ponta, vá para a sua finalidade e garanta o direito à educação. Então, para a nova secretária, fica esse alerta para esses 2 problemas. A empresa Positiva, que está falhando com a educação inclusiva, as 30 escolas que não estão funcionando, e cito essas 2, o CIEP Ayrton Senna e o CIEP Irmã Dulce, e também essas irregularidades na realização das obras que a gente está denunciando e vai continuar fiscalizando. A gente quer que o dinheiro da educação do Estado do Rio de Janeiro fortaleça a escola pública e valorize os profissionais de educação. Presidente, ordem. Só dizer que a secretária acabou de chegar, a secretária Luciana Calaça,
Inclusive, eu já estou encaminhando o ofício também de algumas pontuações que chegaram até o meu gabinete, de algumas situações de escola, e eu tenho certeza que ela vai buscar a solução. Eu pediria até que encaminhasse novamente para a secretária, a Luciana Calaça, e com certeza o governo vai dar atenção devida a essas situações. Chegou até o meu gabinete também e a gente já fez o encaminhamento. Deputado Rodrigo Amorim. Senhora presidente, quero fazer aqui, em nome da liderança do governo, um compromisso que tive a iniciativa de retomar algumas reuniões temáticas que a gente vinha fazendo, não enquanto líder do governo, mas logo que assumi a CCJ, com algumas secretarias. A nova secretária firmou o compromisso de, tal qual outras secretarias fazem, manter uma representação institucional na Assembleia para facilitar esse diálogo. Então, quero dizer que, em nome do governo, essas solicitações, essas demandas, eu vou diligenciar da forma mais breve possível para que chegue à secretária e a gente possa ter essa interlocução institucional com um tema que é importante. E que fique claro, presidente, todos os deputados nessa casa, por óbvio, têm um compromisso, ainda aqueles que não têm como pauta prioritária nos seus mandatos a questão da educação. Agora, é óbvio que um serviço de educação de qualidade é um compromisso independente da acepção política, partidária, da bandeira que o deputado comungue aqui nessa casa. Então, considero legítima as postulações do orador que me antecedeu. Faço aqui o papel de intermediar e já tenho compromisso da nova secretária nesse sentido, mas faço um apelo também, aí sim, sob o ponto de vista político. A gente está no ano eleitoral, e aí eu gostaria que essa mesma bravura de cobrar da Secretaria de Estado de Educação, e considero legítimo, tá? Que tenha o mesmo ímpeto para cobrar, por exemplo, da Prefeitura de Niterói, que não tem mediadores para as crianças com deficiência. Está aqui o deputado Fred Pacheco, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, um entusiasta da causa, e a Prefeitura, que, pela divisão federativa que o Brasil vive, compete aos municípios a maior parte da atenção infantil, da educação infantil para as crianças. Niterói não tem mediador. A Prefeitura do Rio de Janeiro não tem mediador. E aí, os deputados que se arvoram de serem os porta-vozes da pauta da educação têm indignação seletiva, porque, claro, estão no seu papel e é absolutamente legítimo cobrar da Secretaria de Estado de Educação. Agora, verifico, deputado, um silêncio quando deveríamos aqui unir esforços para cobrar da Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, a pouca vergonha de não haver estrutura física. Há meses atrás foi telhado desabando na Prefeitura do Rio de Janeiro para crianças da mais tenra idade. E faço aqui, a gente tem muitos embates, deputado, mas aqui é de coração aberto. Reconheço a sua relevância na discussão dos temas relativos à educação. De fato, Vossa Excelência tem legitimidade na pauta. É justo as reivindicações, justas as reivindicações no que tange a Secretaria de Estado, mas, e desde já estou aqui abrindo o diálogo para que a gente possa unir esforços nesse sentido. Agora, peço o esforço de Vossa Excelência também para que, independente de bandeiras eleitorais ou pré-eleitorais para outubro que se aproxima, que a gente junte os esforços e fale aqui em alto e bom som. A Prefeitura do Rio de Janeiro não tem mediador para as crianças na mais tenra idade que necessitam de cuidados especiais. Isso é lei federal e não é cumprido. Então, fica aqui o apelo e o diálogo para que a gente possa entabular essas questões relacionadas à melhoria da educação. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Flávio Serafim. Presidente, se Vossa Excelência só me permitir concordar com o deputado Rodrigo Amorim. Eu só pediria brevidade. Um minuto. Acho que hoje, na cidade do Rio de Janeiro... Um minuto para Vossa Excelência, um minuto para o... A gente tem lutado muito, de fato, para estruturar a educação inclusiva de verdade. O que tem na nossa avaliação é um improviso que não substitui um professor mediador de carreira que tem que ter na rede. Lá em Niterói, a gente lutou muito, denunciou. Hoje existe esse professor de carreira em número insuficiente, que não atende o conjunto dos estudantes, não atende o conjunto das crianças. Por isso, a nossa batalha lá em Niterói continua com a denúncia, como a gente denuncia também para aumentar a rede, que Niterói tem uma das menores redes do Brasil, em termos
do tamanho da população e do número de vagas ofertadas. Então, a todos aqueles que quiserem lutar pela educação, seja no governo que for, do partido que for, vai contar com o nosso apoio para que a gente avance. E aqui no Rio de Janeiro, em especial, o que tem hoje, a gente considera, no máximo, o improviso. E o direito à educação não se resolve com improviso, se resolve com planejamento e investimento. Até mesmo porque, deputado Serafim, eu sou professora também, pedagoga, sou defensora da educação, porque eu só estou sentada aqui hoje nessa cadeira porque eu me encontrei na educação. E a gente quer uma educação de qualidade para que as nossas crianças e a nossa juventude tenham oportunidade na vida. Sem educação não terão. E a gente tem esse compromisso e, com certeza, é um caldo que se engrossa aqui com uma boa parte de deputados, mesmo que não sejam professores, porque a gente sabe da importância e relevância da educação e a gente sabe que tem recurso para isso. Se o recurso chega para a educação, esse recurso precisa ser investido na educação e a gente vai unir forças aqui. Essa ideia do deputado, do nosso líder do governo, de ter um representante aqui de cada secretaria é importante para a abertura do diálogo e a gente vai trabalhar acirradamente para que isso, de fato, acabe no nosso Estado. Eu dei uma olhada, uma boa parte do Brasil vem acontecendo essas gambiarras. Aliás, o nosso país é o país da gambiarra, vai dando um jeitinho aqui, jeitinho ali, e na educação, e saúde, e segurança pública não dá para dar jeitinho. Tem que fazer a coisa acontecer de fato. Deputado, professor Josimar. Depois, a deputada Lília está na frente. Perdão. Declaração de voto, presidente. Obrigada. Primeiro também agradecer a Vossa Excelência, presidente, sobre lembrar da questão de que nós, mulheres, não é só no dia, nem no mês das mulheres que nós precisamos ter respeito, mas sim todos os dias. E eu acho que assim é muito importante que a gente consiga ter um assento nessa cadeira de presidente. Então, muito obrigado pela senhora já fazer esse coro junto com todo o nosso time da bancada de mulheres da Alerj, né? Queria dizer, então, agradecer e parabenizar o deputado Fred Pacheco por pensar nesse grupo, e aí nós estamos falando de pais e mães atípicas, nós parentes das pessoas que têm TEA e tudo isso, e também dizer, né, que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, dessa identificação e dessa situação acontecendo, porque nós precisamos de dignidade para poder lidar com as pessoas com transtornos, né? E aí, Fred, eu gostaria de estar solicitando também a autoria aí, a coautoria, então, desse projeto. Deputado professor Josimar. Primeiro aproveitar a oportunidade para saudar o deputado Fred Pacheco em relação ao projeto que autoriza, né, ao Poder Executivo fornecer adesivos de carro para as pessoas com transtorno autista, mas eu também queria aproveitar a oportunidade para falar de um projeto relacionado à causa das pessoas com espectro autista também, na qual apresentei hoje, que orienta e que dispõe a inclusão de espaços sensoriais, né? Fiz essa proposição hoje aqui, acabei de protocolizar aqui nessa casa, que também é mais um projeto relacionado ao tema, né, visando a inclusão. Aproveitando também um debate anterior feito pelos deputados, acho que é importante a gente ter uma dimensão da luta da educação, entendendo que é cada vez mais necessário incluir e que hoje as escolas do Estado do Rio de Janeiro não têm uma necessidade clara de inclusão e que as diversas prefeituras precisam ser cobradas também. Não falo apenas da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é uma prefeitura que tem um improviso, como já foi dito aqui, ou o caso da Prefeitura de Niterói, mas também a Prefeitura de São Gonçalo, que não tem mediadores, né, não tem profissionais para atender aos jovens e aos estudantes nessa direção. Do mais, é saudar o deputado Fred Pacheco, solicitar também a coautoria e falar do nosso projeto, né, reafirmar que o nosso projeto também de inclusão de espaços sensoriais nas unidades de pronto atendimento, as UPAs aqui do Rio de Janeiro, para as pessoas do espectro autista. Muito obrigado. Essa casa tem dado uma lição e tem feito o seu exercício, o seu trabalho muito... Eu, como conheço todas as assembleias do Brasil, a assembleia que mais produz no Brasil, eu falo com muito orgulho, é a Assembleia do Estado do Rio de Janeiro. Os deputados sempre perguntam se a gente tem sessão todo dia, produção legislativa, sim.
e políticas públicas que são políticas públicas que viram políticas públicas afirmativas de verdade. Então, essa casa tem produzido e produzido muito, aí dado exemplo para o Brasil inteiro, com legislações que abrangem toda a sociedade brasileira, sem exceção, desde as pessoas com deficiência, as pessoas LGBTs, todos têm sido atendidos enquanto cidadãos a partir da representatividade dessa casa. Deputada Lucinha. Bem, primeiro eu queria parabenizar meu amigo aqui, o nosso Fred Pacheco, que eu ia estar dando entrada nesse projeto ano passado, quando eu vi que já tinha a autoria de um projeto, de autoria do meu amigo aqui, do Márcio Pacheco, do Fred Pacheco. Fico muito feliz que é um projeto importante e que quem vivencia essa realidade, quem tem filhos que conhecem esse tipo de situação, às vezes o carro é multado, as pessoas não respeitam, chega a ser vergonhoso para todos nós. Eu acho que a sociedade, através desse projeto de lei, o parlamento vai estar dando essa dignidade a essa população que precisa. E, ao mesmo tempo, o deputado Fred, eu sou uma deputada aqui na Casa de Oposição. Então, as minhas emendas que eu fiz para a área da educação demoraram muito a sair do papel. Mas vou dizer uma coisa, eu cobrei todas elas. Eu cobrava, eu ia na secretaria, eu ia procurar saber onde estava o projeto. E hoje lá, no Vilar Carioca, no CIEP do Vilar Carioca, dentro da favela do Vilar Carioca, eu consegui a reforma, com os 120 mil reais que eu coloquei de emenda, a reforma de todos os banheiros do CIEP, que é horário integral para os nossos alunos da rede pública do estadual. E também faço emenda para outras escolas. Vai estar começando semana que vem também, na base da briga, que tem que brigar às vezes, né, Tia Jô? A obra da reforma da quadra poliesportiva e do telhado da Escola Janete, em Campo Grande, como também do CIEP, lá em Paciência. Então, eu faço as emendas e cobro. Por muitas vezes, os secretários, às vezes, não querem receber, mandam os assessores receber, mas eu posso dizer que se o deputado tiver realmente boa vontade de mudar essa realidade, tem que cobrar. Eu espero que essa secretária que esteja assumindo seja mais sensível no entender que os deputados aqui da casa, quando fazem as emendas para as áreas de educação e saúde, está pensando no bem da nossa população. Então, desde já, Tia Jô, eu acho que temos que ter aqui um representante aqui na casa para remediar essas questões, porque as nossas emendas são tão pequenas, Fred, e por muitas vezes a gente não consegue colocar para ser executado. Eu coloquei emenda na UESO, que agora não é mais o ESO, né, Tia Ju? Não é mais o ESO, é o polo da UERJ, da Zona Oeste. Foi a única que coloquei emenda para lá, porque quando chove molha tudo, ainda está num prédio antigo. E eu, na época, eu falei, vão votar para acabar com a UESO, mas não vão resolver o problema através do polo da UERJ. Mas eu coloquei a emenda porque eu acho justo, quando chove, a parte da UESO molha toda. Então, o deputado Fred Pacheco, estamos juntos nessa jornada, até solicitar da nossa presidente agora, nesse momento, que façamos um convite à secretária de Educação para ouvir o conjunto de deputados dessa casa. Não é uma convocação, é um convite para ela poder se apresentar e nós, enquanto deputados, falarmos sobre as nossas emendas que não foram executadas. E as que foram executadas, por muitas vezes, quando começa, o deputado nem toma conhecimento. Então, eu gostaria de deixar isso registrado, fizesse um convite à secretária para vir a essa casa, que ela não vai ser mal recebida, não, vai ser bem recebida, que ela vai vir aqui para ouvir a demanda dos nossos parlamentares. Está feito o convite. A Michele Saad, que é vereadora de Niterói, está conosco aqui, seja muito bem-vinda. O Hugo dos Santos Monteiro, procurador da Câmara de Macabu, também está conosco aqui. E o Gilberto Palmares, que foi nosso deputado estadual aí, tive a honra de estar com você, meu querido, na 11ª legislatura. Seja muito bem-vindo a esta casa sempre. Anuncio, em segunda discussão, o projeto de lei 5189/2025, de autoria do deputado Alexandre Quinopó, que dispõe sobre a obrigatoriedade de destinação de percentual mínimo de ingresso na categoria de ingresso social para partidas de futebol e da outras providências. Presidente, questão de ordem, por favor. Presidente, eu recebi uma ligação anteontem da presidência do Flamengo, questionando mais uma vez esse projeto, dizendo que o projeto ele vai inviabilizar os jogos no Maracanã.
diante do custo que o Maracanã tem em ter as suas partidas ali feitas, seja do Fluminense, seja do Flamengo. O que eu passei à presidência do Flamengo? Quando eles estiveram aqui em outro momento, eles disseram que poderia ter um projeto de uma geral numa espécie de vertical. Como seria essa geral? Seria como no estádio do Grêmio, onde pessoas de uma forma vertical ficam em pé e com isso teriam um ingresso mais barato. Então eu queria fazer um acordo com a presidência, que eu pedi ao Flamengo que apresentasse esse projeto em uma semana. Se em uma semana não apresentar o projeto, a gente já botar na próxima semana em pauta esse mesmo projeto, eu vou pedir a retirada dele de pauta, para que ele volte na próxima semana. Ele recebeu emendas, então automaticamente ele vai sair de pauta. Poderíamos cantar o projeto, ele recebe emendas então, e volta. ótimo. Então mantém o projeto, eu não sabia que tinha emendas. Só deixando claro que foi passado isso para o Flamengo. Isso foi um compromisso, inclusive, que o presidente BAP disse a mim, ao deputado Rodrigo Amorim, ao Chico Machado e ao então presidente Rodrigo Bacelar. Então, nós vamos aguardar e, conforme for, vai voltar novamente para a gente poder debater esse tema. Obrigado. A presente proposta recebeu 5 emendas e retorna às comissões técnicas. É o prazo aí para que se apresente o projeto. Deputada Presidenta, Verônica. eu queria fazer um pela ordem, porque nosso mandato apresentou um projeto de lei 233 de 2023, chamado Futebol para Todos, que, se a gente observar o projeto que foi lido por Vossa Excelência e o que a gente apresentou em 2023 nessa casa, a gente percebe claramente que os projetos são muito semelhantes, só para não dizer que é igual. O nosso projeto, ele já foi, inclusive, votado em primeira. Ele é anterior, foi votado em primeira. Aí esse projeto, esse que está sendo analisado hoje, avançou mais rapidamente, apesar de ter sido um projeto que foi apresentado 1 ano e meio, 2 anos depois, ele avançou com muito mais rapidez, né? E é um projeto muito semelhante. Então, eu queria, no Pela Ordem, deixar registrado isso. Pode fazer um encaminhamento. Então, vamos fazer o seguinte, o encaminhamento, a gente remete esse projeto à CCJ, né? Ele vai sair de pauta mesmo, a gente remete para a CCJ para uma análise, e aí, se for o caso de anexação, combina os dois, entra autor e coautor, aí é o combinado. Inclusive, esse projeto, quando ele foi votado em primeira, eu fiz esse registro em plenário, que tinha um projeto de igual teor que tinha sido apresentado primeiro. E aí, eu não sei por que motivo, mesmo com esse registro, esse projeto, que é posterior ao meu, com o mesmo conteúdo, avançou primeiro. Eu fico com o encaminhamento de Vossa Excelência. A presidência chama dos trabalhos da ordem e remete esse projeto à CCJ para avaliação da possível prejudicabilidade e anexação do mais recente. Eu quero anunciar aqui o influencer da causa animal, o senhor Luciano Guerreiro, que se encontra aqui visitando a casa. Eu acho que ele estava ali com um cão, mas queremos anunciar aí a presença dele, que defende a causa animal. Anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei número 2217 de 23, de autoria da deputada Élica Takimoto, que declara a Casa Fijan como patrimônio histórico, cultural e turístico de natureza material do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, cultura favorável, assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável. Relatores, deputado Verônica Lima, Dani Monteiro e Renato Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam os como estão aprovados primeira, retorna em segunda. Anuncio, em discussão única, indicação legislativa número 527 de 25, de autoria do deputado Elton Cristo, que solicita ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, a reativação dos serviços cartoriais de registro civil das pessoas naturais e de registro de títulos e documentos no Parque Mambucaba, município de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça contrário, concluída pela transformação em indicação simples. Relator, deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam comissão. Aprovado. Retorna ao autor para a elaboração da indicação simples. Incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, o projeto de lei número 1504/2023, de autoria do deputado Guilherme Delaroli, que regulamenta o estacionamento de veículos elétricos em locais fechados e ou subterrâneos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pendente de parecer da Constituição e Justiça, da Comissão de Transporte, Defesa Civil, Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhora presidente, parecer pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Muito obrigado. Pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins, Rosenberg Reis, Renan Jordi, Giovanni Ratinho, professor Josimar. Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Defesa Civil, Rafael Pisciani, Lilian Berg. Acompanho o CCJ. Políticas Urbanas, Habitação e Assuntos Fundiários, deputado Cláudio Caiado, Yuri Moura, Jorge Felipe Neto, Samuel Malafaia, Alan Lopes, Vitor Júnior, Brazão, Felipe Pobel, Marina do MST. A presidência designa relatoria especial, deputada Lilian Berg. Acompanho o CCJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, Alexandre Quinoploc. Favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 10 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio projeto de lei 4289 de 24, de autoria do deputado Dionísio Lins, que proíbe no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a mudança da data de vencimento de contas das concessionárias de energia, água, gás, empresas de telefonia, TV a cabo e internet, sem consulta prévia ao consumidor e da outras providências, pendente de parecer da Constituição e Justiça, da Comissão de Defesa do Consumidor, Comissão de Economia e dos Comércios, a Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Pela constitucionalidade com emendas. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, pela Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Fábio Silva, deputado Dionísio Lins, Tiago Rangel, delegado Carlos Augusto, Daniel Liberon, Valdeci da Saúde, Rafael Nobre, Célia Jordão, deputado Rodrigo Amorim. Acompanha a CCJ, presidente. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Bruno Boareto, deputada Célia Jordão, Vinícius Cosolino, Felipe Pobel, Dani Balbi, Tiago Rangel, Valdo Ceasa. Favorável. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado Alexandre Quinoploc. Favorável.
Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões técnicas. Nada mais havendo a tratar, passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Gostaria de... o deputado Renato Miranda e o deputado Márcio Galberto não estão conseguindo marcar presença por erro técnico da própria empresa que faz a manutenção do nosso equipamento. Então, os dois estão presentes, será registrada a presença de ambos. Senhora presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados, telespectadores da TV Alerj e senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora presidente, no expediente inicial, eu demonstrava aqui minha imensa preocupação com os rumos do Estado do Rio de Janeiro. E se Vossa Excelência andar pelo plenário, a cada 2 conversas, uma pelo menos diz respeito à sucessão aqui no Estado do Rio de Janeiro. E aí, quando eu digo sucessão, é a sucessão de governador. Porque os parlamentares hoje falam mais na sucessão de governador do que nas suas próprias eleições. E a minha grande preocupação, senhora presidente, eu externava aqui no expediente inicial, é exatamente com essa possibilidade do Estado do Rio de Janeiro ter, em apenas um ano, 3 governadores. Admitamos que o governador Cláudio Castro saia do governo, como está nos jornais de hoje, em 1º de abril. Em 1º de abril, toma posse no governo do Estado o presidente do Tribunal de Justiça, no mínimo por 30 dias. Fica até 1º de maio. E a Assembleia Legislativa, por eleição indireta, elege um novo governador, que admitamos toma posse no dia 2 de maio. São 3 governadores. Esse 3º governador, entrando em maio, está às portas das eleições de governador e majoritárias. O foco do governo vai ser as eleições. E eleições simbolizam gastos, e muitas vezes não prioritários, gastos eleitorais. E o governo do Estado, orçamentariamente, repousa num rombo de 19 bilhões de reais. A situação, eu diria que é drástica. Então, eu queria manter a pauta da gente discutir, de fato, os rumos do Estado do Rio de Janeiro. Como é que o Rio de Janeiro pode se manter em pé, ereto, sem quebrar? Que pilar irá
sustentá-lo? Que apoio será esse? O deputado André Correia, ontem na Comissão de Orçamento, e todos nós apoiamos, vai fazer uma audiência pública com a Secretaria de Fazenda sobre a gestão do Propag lá no Tesouro Nacional. Porque, pelo menos, o Propag dá um alento de diminuir o rombo de 19 bilhões para uns 12 bilhões, caso seja assinada até 30 de junho. Eu já fiz essas contas. Mas se isso ficar lá para o final do ano, o rombo vai continuar de 19 bi, que nós vamos estar pagando os juros de PCA mais 4, dentro do regime de recuperação fiscal. E pior que isso, a decisão do ministro Toffoli, quando determinou que nós íamos continuar a pagar de dívida com a União 4,9 bilhões, ele colocou a data marco de 30 de junho, ou até o governo entrar no regime, no Propag, o que saísse primeiro. Então, senhor presidente, veja quantas incógnitas. Imagine sentar o terceiro governador na cadeira e esse governador seja um neófito. Neófito não é ofensa não, senhor presidente. Neófito quer dizer sem conhecimento, até porque eu não ofendo ninguém, né? A gente pode ser duro, ser crítico, mas não precisa estar fazendo ofensas. Então, a gente tem que refletir muito sobre os caminhos que nós temos pela frente. Eu dizia, no início dos trabalhos legislativos, que o mês de fevereiro e março, a terra no Rio de Janeiro ia tremer. E está tremendo. A cada dia, uma surpresa, e nunca surpresa positiva. Sempre surpresas negativas. E uma instabilidade total, pela falta de possibilidade de prognóstico. Não é para o futuro, não. Para curtíssimo prazo. Então, senhor presidente, professor Josemar, a segunda força política de São Gonçalo. Quem mais está gostando da decisão do governo de ontem é o professor Josemar. Por quê? Candidato a governador de São Gonçalo. Ele de São Gonçalo. É como o Sergipe estivesse declarando guerra aos Estados Unidos. Sergipe vai crescer. Permita uma parte, Vossa Excelência. Claro que eu concedo. Primeiro que São Gonçalo é uma cidade muito grande, tem mais de 1 milhão de habitantes, mas existem vários pensamentos gonçalenses e o pensamento da prefeitura hoje, que controla a prefeitura de São Gonçalo, não é o que eu comungo. Eu sei disso. E eu tenho um certo problema, e uma questão, é que os problemas que são executados na prefeitura de São Gonçalo venham a acontecer no estado do Rio de Janeiro. Como, por exemplo, não pagamento do 13º dos professores que fizeram hora extra, uma coisa que a prefeitura do Capitão Nelson não pagou. Que o estado do Rio de Janeiro seja imbuído de alagamentos e enchentes, como é o caso da cidade de São Gonçalo, né? Gastou-se muito dinheiro para fazer obra de maquiagem, como é o caso do MUV, e não foi resolvido. Então, o meu medo é que os problemas estruturais que a cidade de São Gonçalo tem e que não foram resolvidos e que são maquiados, possam vir a serem resolvidos
ou melhor, ser amplificados para todo o Estado. Não apenas do Rio Bomba ao Rio Goiânia, que é a parte de gonçalense, mas que vá de Paraty a Porciúncula. Do mais, é parabenizar o seu discurso e dizer que nós do PSOL lançaremos uma candidatura alternativa ao governo do Estado, tanto para indireta, como também para a eleição direta de outubro. Eu tenho que informar Vossa Excelência que para a eleição direta eu tenho candidato. Mas na eleição indireta, dependendo, eu também me lanço. Até porque pode justificar o nosso próprio voto. É claro que nenhum de nós vai ganhar a eleição, mas também é justo dizer, se você não disputa, já perdeu. Se disputa, às vezes o mundo traz algumas surpresas, né? Mas é absolutamente inusitado o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Inusitado. Só de me dizer, mas isso aconteceu na Bahia, aconteceu nas Alagoas. É verdade, dupla vacância, né? Mas aqui tem dupla vacância e não tem ninguém do parlamento para assumir a vacância de governador. Vai ter que chamar o presidente do Tribunal de Justiça. Essa é mais uma outra novidade particular aqui do Rio de Janeiro. Mas, enfim, concluindo, senhor presidente, eu acho que a nossa grande tarefa, de fato, é tentar manter esse estado do Rio de Janeiro de pé. Porque o deputado Yuri, em Petrópolis, só tem um único candidato a deputado estadual lá, e ele está nadando de braçada. Tem muito federal lá, mas estadual não tem quase nenhum. Próxima deputada, deputada Renata Souza. Brincando com Vossa Excelência, Pois deputada não, Renata. pois não. O deputado Luiz Paulo fez aqui uma colocação da necessidade do PSOL, né, das candidaturas que tiveram, e ontem houve uma reunião dos caciques de direita. E eu, falando aqui com o deputado Luiz Paulo, eu afirmei que o PSOL terá candidato tanto para a eleição de outubro e que, caso tenha a eleição direta, nós também teremos uma candidatura aqui nessa casa. Eu quero aproveitar para manifestar, né, a minha posição, né, de que nós, ao defendermos o nome, temos os nomes que estão sendo debatidos do nome do PSOL, mas se não chegarmos a um consenso ainda para as eleições de outubro, quero reafirmar que o seu nome é um bom nome para ser a nossa candidata a governadora nas eleições indiretas do Rio de Janeiro. Tá? Fica aqui a minha posição, que espero que seja também a posição partidária, e que a gente possa avançar nesta direção. Excelentíssimo presidente, deputado, professor Josemar, agradeço muito o reconhecimento do meu trabalho, da minha construção dentro e fora da Assembleia Legislativa. Não tenho dúvidas de que me sinto extremamente honrada por Vossa Excelência indicar o meu nome. Tenho certeza que isso só aumenta a nossa responsabilidade, também com um projeto do campo de esquerda progressista para o Estado do Rio de Janeiro, para um projeto importante que garanta a percepção da população que não é tudo farinha do mesmo saco. Pelo contrário, a esquerda, o campo progressista, tem projeto para esse Estado. Tem projeto para defender a população do Estado do Rio de Janeiro dessa situação absurda que a gente vê vivenciando dentro da Assembleia Legislativa, mas fora da Assembleia Legislativa. Uma situação que não foi o campo progressista que criou, e muito menos a esquerda, porque nunca governou esse Estado. Muito pelo contrário, é a direita e a extrema-direita que sempre governaram esse Estado. Então, se hoje estamos num buraco sem fundo, fiscalmente, orçamentariamente, isso significa que quem nos empurrou para esse abismo é exatamente esse campo de extrema-direita e direita que sempre dominaram
o Estado do Rio de Janeiro. Então, eu não tenho dúvidas da responsabilidade que a nossa bancada, a maioria da nossa bancada traz, e eu fico me sentindo extremamente lisonjeada, mas também comprometida com o que eu defendo reiteradamente, que é a combatividade da esquerda com o campo progressista. Eu acho que é isso, e nós não negociamos a vida da nossa população brasileira, nem da população do Estado do Rio de Janeiro, e é por isso que a gente está dentro dessa Casa de Leis. Mas, deputado presidente dessa sessão, deputado Josemar, deputado Yuri, venho tomar espaço nessa tribuna para dizer para vocês que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o STF, condenou os irmãos Chiquinho e Domingo Brazão a 76 anos e 3 meses de prisão pelo feminicídio político de Marielle Franco. Uma condenação que remonta o Estado democrático de direito, que remonta também aquilo que a gente espera ou deveria esperar das instituições brasileiras. Afinal de contas, quando vemos o feminicídio político de Marielle Franco, o homicídio de Anderson Gomes e a tentativa de homicídio de Fernanda Chaves, vemos o quanto as instituições no Estado do Rio de Janeiro devem à democracia brasileira. Devem por quê? Nós estamos falando dos irmãos Brazão. Um estava no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O outro estava como deputado federal no Congresso Nacional. Ou seja, 2 instituições importantíssimas. E, para além do conluio feito para o assassinato de Marielle Anderson, nós ainda tivemos outras instituições, membros de outras instituições tão importantes que todos os dias são aclamadas aqui no plenário, membros da Polícia Militar, membros da Polícia Civil, ou seja, pessoas que deveriam estar resguardando, respaldando vidas, estão fazendo parte de uma rede criminosa e corrupta para assassinar pessoas que têm voz ativa contra os podres poderes no Estado do Rio de Janeiro, como foi Marielle Franco, como é ainda hoje, porque a sua ausência tão presente ainda faz os palácios da burguesia tremerem. É importante dizer que a ausência tão presente de Marielle Franco demonstra o quanto que a nossa democracia ela é refeita com a justiça para Marielle Anderson. Demonstra também que esses espaços historicamente dominados por homens brancos de uma elite política e econômica, precisa mudar essa cara. Marielle Franco, uma mulher negra, cria da favela da Maré como eu, LGBT, que trouxe com todas as suas bandeiras e construções e pautas políticas, movimentos de direitos humanos, movimentos de mulheres, movimento negro, movimento LGBTQIA+, movimentos que compõem, não só no Estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil, a história de luta pelo povo, pela igualdade e por justiça. Eu não tenho dúvida de que a condenação dos mandantes do feminicídio político de Marielle Franco, e a gente precisa dar nomes. Feminicídio político foi um conceito que eu criei a partir da dor da perda da minha amiga, porque a gente precisa dar nomes. Fez diferença quando a gente deu nome à violência contra a mulher que leva ao seu assassinato, feminicídio. E eu quero que faça a diferença a violência política de gênero que nós, mulheres negras, à frente das lutas sociais, de mudanças concretas na sociedade, também podemos sofrer, que é o feminicídio político. Marielle Franco não foi a primeira, e infelizmente não será a última. Assim como Marielle Franco, a gente teve outras mulheres assassinadas numa lógica de violência política de gênero. A gente pode falar aqui de Mãe Bernadette, uma mulher negra, quilombola, mãe de santo, em Salvador, na Bahia, que lutava pelas terras quilombolas em Salvador. Ela também foi vítima de um feminicídio político. E por que não lembrar aqui também de outra vítima do feminicídio político? A juíza Patrícia Scioli. A juíza Patrícia Scioli foi a juíza que mais prendeu os embriões de milicianos no Estado do Rio de Janeiro, em especial na cidade de São Gonçalo. Ela teve coragem de prender
os embriões das milícias em São Gonçalo. E ela foi assassinada, metralhada na porta da sua casa por agentes da segurança pública. Então, feminicídio político é uma realidade. Mulheres que incomodam a partir da sua ação são extremamente perseguidas. Tentam, de diversas maneiras, silenciá-las. Então, quando chegamos nesse lugar, não chegamos só. Nós chegamos com um batalhão de mulheres, homens que compreendem que a democracia não pode ser negociada no balcão de negócios na Delegacia de Homicídios do Estado do Rio de Janeiro, que não pode ser negociada dentro dos quartéis, como a gente está vendo, que não pode ser negociada a troco de terras, como a gente está vendo e sempre viu na história desse país. De novo, aquilo que a gente sempre tem trazido como historicamente os maiores conflitos no nosso país é a busca por terra, por território. Então eu preciso lembrar, irmã Dorothy Stang também foi assassinada e é vítima de feminicídio político porque eu lutava contra os latifundiários do Pará. Então, enquanto a juíza Patrícia Scioli lutava em São Gonçalo contra aqueles que queriam dominar territórios imensos em São Gonçalo, Marielle Franco, aqui na cidade do Rio de Janeiro, ousou a enfrentar aqueles que dentro das favelas, em especial na zona oeste do Rio de Janeiro, são completamente acometidos pela lógica miliciana de ocupação desses mesmos territórios. Então, o feminicídio político remonta àquilo que a gente tem de histórico e de conflito histórico nesse país, que é a luta por terra. Então, eu preciso dizer para vocês, o feminicídio político de Marielle Franco não deve passar como algo que não represente aquilo que a gente tem de mais sagrado, e eu falava aqui ontem sobre isso, que é a democracia brasileira, mas não qualquer democracia brasileira, não essa democracia que vai botar um alvo nas costas de todos os negros e negras que vivem nas favelas e periferias diuturnamente, não essa democracia que finge que todos nós somos iguais perante a lei e não somos, a depender da sua cor, a depender do seu gênero, a depender do seu sexo. Então, não venham me dizer que somos todos iguais, porque não somos. Quando seremos reconhecidos todos como iguais, será quando nós não tivermos nenhum jovem negro assassinado por ser negro, a gente não tiver nenhuma pessoa LGBTQIA+, assassinada, violentada por amar pessoas do mesmo sexo, quando a gente não tiver mulheres sendo assassinadas cotidianamente, a cada 6 horas nesse país, pela violência política de gênero também. Porque não venha me dizer que o feminicídio também não é político. É político sim, dentro de uma sociedade patriarcal que acha que o corpo das mulheres pertence aos homens, que acha que briga de marido e mulher não se mete a colher, porque é algo privado, está dentro de casa, é algo doméstico. Não podemos aceitar que essas violências contra as mulheres, a população LGBTQIA+, as pessoas negras, as pessoas mais vulneráveis, as pessoas pobres das favelas e periferias, sirvam de pano de fundo de uma lógica extremamente desumana de percepção de democracia. Então, quando vemos condenados os mandantes do feminicídio político de Marielle Franco e homicídio de Anderson Gomes, nós estamos dando um recado para a sociedade, que essa democracia precisa ser refundada, que essa democracia não nos serve enquanto pessoas negras de favelas e periferias, LGBTQIA+, indígenas, quilombolas, pessoas PCDs forem colocados como cidadãos e cidadãs de segunda classe. Nós não aceitamos isso. Marielle Franco não aceitou isso. É por isso que ela foi alvo da ganância, alvo da raiva, do ódio de homens, e não à toa, todos homens de uma elite política do Estado do Rio de Janeiro, que construiu a sua política a partir de herança política de dominação de territórios. Marielle ousou a pôr o dedo na ferida.
ousou a defender aquela população que todos os dias tem que pagar para a milícia no estado do Rio de Janeiro. Então, não queremos aqui fingir que esta casa também não tem a responsabilidade sobre isso. Tem. A gente tem um governador, Cláudio Castro. Marielle Franco foi morta logo na troca desse governo. E pasmem vocês, eu não vi o governador Cláudio Castro recebendo a família de Marielle em nenhum momento. Muito menos aquele outro antecessor dele que fica aí fingindo que quer voltar para a política, aquele tal de Wilson Witzel, aquele mesmo que roubou na pandemia, deixando milhares de pessoas no estado do Rio de Janeiro sem acesso a respiradores, quando passavam mal de Covid. Então, aquele mesmo senhor também nunca atendeu a família de Marielle Franco. Então, o que a gente olha é também uma lógica cúmplice no estado do Rio de Janeiro sobre a corrupção intra-instituições, porque não foram um ou dois responsáveis pela investigação sobre Marielle Franco. Foram trocando de delegados e inspetores responsáveis, porque não queriam encontrar ou queriam desencontrar e colocar cortinas de fumaça para não se descobrir quem foram os mandantes do feminicídio político de Marielle Franco. Então, não tenha dúvida que o governador Cláudio Castro também tem as mãos sujas de sangue e ele precisa também responder por isso. E é claro, quando a gente vê toda essa situação no estado do Rio de Janeiro, a gente se pergunta, por que mulheres negras de favela e periferia, vindas de movimentos sociais, vindas da classe trabalhadora, precisam estar nesses espaços? Precisam estar nesses espaços para ser voz ativa contra a barbárie, contra a desumanização dos nossos corpos, das nossas vidas, das nossas experiências reais, de pessoas que vivem em cidades, de pessoas que vivem as mazelas das desigualdades sociais, que vivem na extrema pobreza. Quando a gente chega nesses espaços, a gente sabe que a gente não vai negociar com a vida da população mais vulnerável. Marielle não negociou com a vida da população mais vulnerável. Isso custou a sua própria vida. Marielle presente, Anderson presente, hoje e sempre. Obrigada. Obrigado, deputada Renata. Peço ao deputado Yuri para a deputada Renata ou o deputado Yuri para presidir. Tá. Professor Josemar, Vossa Excelência dispõe do tempo necessário. Primeiro, deputado, nós não poderíamos deixar de falar com muita indignação que, antes dos temas que me trazem essa tribuna, do julgamento do caso Marielle Franco, que chega a quase 8 anos, com condenações de 76 anos, em regime fechado, claro que não prevê essa situação toda, mas o que nós temos é que a motivação foi um crime com motivação política, de acordo com o que o STF colocou. Marielle, eu tive a honra de conhecê-la, foi uma guerreira, uma lutadora, que teve, nas investigações, mostraram que houve uma motivação política e fundiária. E era um obstáculo aos interesses das milícias na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, fica aqui a nossa indignação. Também se determinou o pagamento de indenização aos familiares. E é um momento muito... A justiça começa a ser feita, sabendo que a reparação e a dor dos familiares nunca vão ser totalmente recompensadas. Não existe, presidente, uma situação de compensação plena, mas a justiça começa a ser feita. Marielle presente, agora e sempre. Quero também aproveitar para falar de algumas questões que nos movem. Primeira,
é o PL que reconhece o tempo de serviço que tive a honra de apresentar a essa Casa Legislativa no dia de hoje, durante a vigência da Lei Complementar 173 de 2021. A Lei Complementar 173 impôs, ainda no governo Bolsonaro, impôs severas restrições fiscais para os entes federativos. Entre elas está a contagem do tempo determinado para direitos funcionais. Era uma medida que aqueles que fizeram durante o governo Bolsonaro tratavam como uma medida emergencial e argumentavam que era num momento especial, excepcional, melhor dizendo. Para esses e para todos que ali estavam, o país vivia momentos de incertezas. Mas não foi excepcional a dedicação dos servidores. Não foi excepcional os diversos servidores que trabalharam durante a pandemia. Enquanto o mundo estava sofrendo com as Covid, servidores civis e militares do nosso Estado continuaram trabalhando. Profissionais de saúde enfrentaram hospitais colapsados. Policiais e bombeiros estiveram nas ruas garantindo a segurança. Professores reinventaram a educação pública, atuando no modelo à distância. Celulares foram usados, inclusive, em sala de aula, para colaborar com a educação de qualidade. O serviço público não parou. Se readaptou em tempo recorde, fazendo com que servidores, até então desvalorizados e sempre desvalorizados, viessem a ser ainda mais desvalorizados. Diante disso, tivemos a edição, já no governo do Lula, da Lei Complementar 226. A Lei Complementar 226, ela revogou as vedações impostas corretamente pela legislação anterior. Porque, como eu falei, o serviço público não parou. E o que nós vemos foi que não houve uma obrigação automática na mudança dos diversos estados. Então, o que nós fizemos foi uma adequação, à lei federal para garantir, e aí está aqui o nosso projeto de lei 7.118 deste ano, que mexe, que faz a garantia da progressão e do tempo de serviço para os servidores públicos do Rio de Janeiro. É um projeto de lei que nós conversamos com lideranças sindicais do serviço público, com lideranças da educação, e visa garantir e reconhecer o tempo desses servidores no período da pandemia. Não dá para nós entendermos e aceitarmos que não venhamos a ter o tempo sendo corrido e sendo garantido a esses profissionais. Do mais, quero aproveitar também para dizer que nós, do PSOL, estamos nos organizando e fazendo o debate sobre diversos temas para o Estado do Rio de Janeiro. Entre eles, iniciaremos um debate programático sobre diversas questões. Entre elas, a perspectiva de um programa classista que defenda os trabalhadores e os servidores públicos e uma educação inclusiva, uma educação que defenda de forma o antirracismo, as diversas formas, combate às diversas formas de opressão, que tenha qualidade do ensino, que tenha também política para a saúde pública, que tenha política para os serviços públicos em geral, que dê respeito ao meio ambiente. Então, nós estamos debatendo, porque nós do PSOL iremos apresentar uma pré-candidatura a nível de governo do Estado, porque a nível nacional temos a responsabilidade de atuar ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva no combate ao fascismo. Mas aqui no Rio de Janeiro, nós estaremos lançando candidatura própria, tanto para as eleições de outubro, e se caso vier a acontecer a renúncia de Cláudio Castro, também estaremos lançando uma candidatura para as eleições indiretas. Ou seja, nós estaremos colocando o nome.
Já falei aqui, já antecipei, né, que nós estamos debatendo dentro do partido. Na próxima semana teremos um debate envolvendo a candidatura e os debates aqui da LERJ, na executiva partidária, onde os deputados reunidos no meu gabinete, inclusive, fizemos um bom debate iniciando o tema, que é um tema de grande importância, e nós do PSOL estaremos apresentando um nome que, a princípio, eu acho que pode ser, caso a gente não chegue a um consenso nesse momento no partido, temos o nome do companheiro Glauber, que é um dos melhores nomes para disputar o Estado do Rio de Janeiro, mas ele está fazendo consultas permanentes durante todo o Estado. Estaremos, talvez, construindo o nome da Renata, não sei se Vossa Excelência e o Moura Moura também tem também uma posição favorável, outros companheiros nós estamos debatendo e queremos debater com a direção partidária. Quero aproveitar também a oportunidade para dizer um tema que, para nós, e o meu mandato, a minha corrente, o Movimento Esquerda Socialista, temos diferenças e que tende a não ser aceito dentro do PSOL, que é a Federação PT-PSOL. Nós defendemos que o PSOL não tenha federação com o Partido dos Trabalhadores. Marchamos juntos, temos companheiros que são valorosos no Partido dos Trabalhadores, mas temos diferenças que são táticas e que nos colocam, em alguns momentos, principalmente no campo eleitoral, em momentos diferentes. Digo isso porque aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é um exemplo de que, se nós estivermos numa federação, o PSOL estaria diluído à candidatura de Eduardo Paes, né, visto que o PT já optou por acompanhar Eduardo Paes. Nós, do PSOL, não podemos andar ao lado de Eduardo Paes, que combateu as pessoas que lutam por moradia, aumentou a hora relógio para os professores, perseguindo assim os profissionais de educação, colocou e perseguiu camelôs, né, tem um projeto liberal de gestão e agora está privatizando praças. Ou seja, estar ao lado de Eduardo Paes, para nós do PSOL, é o fim da nossa história. E quanto mais ainda, caros companheiros, companheiras, deputados que nos acompanham, e você que acompanha na TV Alerj, ao lado de Washington Reis. Vamos ter mais um aumento agora de passagens, né, das passagens, inclusive do metrô, na qual, no ano passado, nós tivemos um enfrentamento nessa casa, porque a Secretaria de Transporte, na época, então, o secretário de Transporte do Rio de Janeiro, ele colocou a passagem do Rio de Janeiro, o metrô do Rio de Janeiro, como uma passagem mais cara do Brasil. Então, nós, do PSOL, temos que reafirmar as nossas posições, reafirmar a nossa política e estaremos dando combate. Tanto a esses que tentam usurpar o nosso campo, por isso nós defendemos que não alinhamos a Federação PSOL-PT, como também aqueles da extrema-direita. Foi falado aqui anteriormente, né, e todo mundo está vendo, que surge um candidato, né, da cidade de São Gonçalo, cidade da qual eu resido, sou nascido, criado, e me preocupa muito pela viabilidade desse candidato chegar e ser eleito tanto na indireta quanto na eleição geral. Além do pensamento e das diferenças ideológicas que temos, né, temos perspectivas diferentes relacionadas à gestão pública. Falo isso porque fui vereador de São Gonçalo, e como vereador tive a oportunidade de denunciar o desmonte da educação pública na minha cidade. O desmonte é a perseguição de um plano de construção, da destruição de um plano de carreira dos profissionais de educação e do magistério, que retirou o direito dos trabalhadores. Hoje, um professor que, porventura, faça mestrado, doutorado e pós-graduação, ele tem que esperar, na cidade de São Gonçalo, um outro professor aposentar ou vir a falecer para poder fazer o seu enquadramento. Isso é um absurdo. E nós temos medo, né? Nós temos receio e estaremos lutando contra, né, essa medida que vai ser implementada caso o candidato, filho do atual prefeito de São Gonçalo, venha a ser eleito governador do estado. Então, é mais um ataque é mais um enfrentamento que nós teremos que fazer. Nós conhecemos também a política de saúde que eles têm para a cidade. Não é uma política de saúde que valorize os profissionais de saúde, visto que os ACS não são valorizados. Não são valorizados o profissional. Vejam que um dentista que trabalha na cidade de São Gonçalo ganha menos de R$3.000. Né? Um dentista, não estou falando somente um dentista que começou, que está em início de carreira, o que já seria abaixo do piso. Dentista que tem 15, 20 anos de carreira, ou seja, há uma desvalorização também dos profissionais de saúde. Poderia falar da perspectiva de meio ambiente, poderíamos falar da questão da intolerância religiosa, poderíamos falar de que São Gonçalo
em muitos momentos, né, a Prefeitura de São Gonçalo não tem um projeto claro de relação às tarifas do transporte público. Enquanto cidades vizinhas têm tarifa zero, São Gonçalo é uma das poucas cidades no leste metropolitano que tem uma passagem caríssima e podemos dizer que é uma das passagens mais caras por quilômetro rodado. Então nós temos medo, e eu falo a palavra medo, porque muita gente não conhece a realidade que existe na cidade de São Gonçalo, e nós estaremos denunciando e mostrando a verdade de que a São Gonçalo que está sendo vendida para fora não é a São Gonçalo que nós vivemos dentro do território que vai do Rio Bomba ao Rio Goiânia. Então, fica aqui, né, a necessidade também de nós afirmarmos a nossa política enquanto PSOL, tanto para as eleições indiretas, como também para as eleições ao final, em outubro. Fica aqui o nosso registro. Obrigado, presidente. Estarei assumindo a presidência para que Vossa Excelência possa fazer o seu discurso. Deputado Yuri Moura. Muito obrigado, meu companheiro, deputado e professor e deputado, Josemar. Antes de tudo, não tem como pontuar um pouco, é difícil buscar a palavra correta, mas do nosso alívio de, enfim, estar encontrando justiça no assassinato covarde que sofreu a nossa companheira Marielle Franco. Como sempre dissemos, junto da família, Marielle Franco foi morta por motivos políticos. E por várias vezes tentaram matar Marielle novamente, atacando a sua memória, atacando o seu trabalho, tentando justificar o injustificável, que foi o seu assassinato, uma máquina de fake news, gente literalmente destruindo ou tentando o seu trabalho, o seu nome, o seu reconhecimento. E a gente, ao lado da família, ao lado de todos aqueles que são contra a violência política, em especial a violência política que ataca mulheres negras, faveladas, uma vereadora que não tinha medo de dizer o que era, o que defendia, a que serviço estava. Enfim, mostrando inclusive a relação da milícia com o Estado, com delegados de polícia, com representantes do judiciário, com interesses de grupos de extermínio, com políticos. Então, entra para a história, mais uma vez, Marielle Franco, que infelizmente teve que perder a sua vida para comprovar aquilo que provou a vida toda. Que quando falava de direitos humanos, falava das minorias, dos minorizados, da população que sofre com o que virou o estado do Rio de Janeiro, na mão de poderosos, de criminosos, que tentam apagar e abafar aqueles que se colocam contra. Não é o suficiente, Marielle não está aqui conosco, a família vai ter saudades a vida toda, mas com certeza a história começa a reconhecer a nossa grande companheira. Obrigado por tudo, Marielle. Seguiremos aqui lutando para que justiça em seu nome, em nome de todas aquelas que vieram antes de você e que virão, continuem aqui. Marielle presente, agora e sempre. Falando de perseguição política, de violência, de coerção a mandatos populares, eu queria hoje, na condição de deputado estadual eleito a essa legislatura, o único deputado da cidade de Petrópolis, o único eleito na região serrana, Centro-Sul Fluminense, dizer que sofro também uma perseguição e que inclusive fui condenado por uma ação movida pelo governador Cláudio Castro. Ora bolas, quem diria? Aquele que a qualquer momento pode ser preso, aquele que tem medo de se afastar para ser candidato nas eleições desse ano, porque sabe que sem a caneta, sem o poder, o seu destino deve ser o mesmo de Bolsonaro, conseguiu me condenar no Tribunal de Justiça, usando toda a sua influência, contratando as boutiques de advogados mais caros do Rio de Janeiro, para poder convencer a maioria dos embargadores de que eu não posso fazer o meu trabalho como parlamentar, que eu não posso fiscalizar, que eu não posso apontar obra superfaturada, que eu não posso estar ao lado de famílias vítimas de sucessivas tragédias
porque o governador se sentiu ofendido. Na minha imunidade parlamentar, já que eu estava numa fiscalização de obra, ao lado de moradores, convidado por moradores, e agora estou em plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, eu reforço. Chamei de porco, chamei de caloteiro, chamei de corrupto. Eu não tenho medo de homem, eu não tenho medo de gente que acha que o seu poder está acima da moral e da ética. Eu não tenho medo de quem acha que tragédia, morte, perda de tudo que as famílias têm é oportunidade para ganhar dinheiro. Eu fui eleito para essa casa para buscar reconstrução, para buscar prevenção, para buscar cidades que não fiquem a serviço dos interesses daqueles que botam a especulação imobiliária, que botam as obras superfaturadas, que botam o desvio de dinheiro público acima da dignidade dessas pessoas que suaram para construir suas casas e perdem tudo quando a chuva vem. Chamei de porco porque disse que a obra era porca e comprovei, porque voltei até a Rua Nova dezenas de vezes, inclusive com comitiva do Governo do Estado, DRM, Secretaria de Estado de Defesa Civil, Secretaria de Obras, e comprovei que a obra era mal feita. Chamei de caloteiro porque naquele momento ele devia aluguel social para mais de 200 famílias do Estado do Rio de Janeiro, em especial da minha cidade de Petrópolis. E devia, inclusive, como deve até hoje, a recomposição salarial dos servidores, a gratificação do risco de atividade militar para policiais e bombeiros veteranos. Deve um monte de coisa. Deve 36 sirenes para o sistema de alerta e alarme da minha cidade. Cláudio Castro é sim um caloteiro. E chamei de corrupto porque naquele momento, como agora e no dia depois de amanhã, porque eu acredito na justiça e na história, Cláudio Castro estava estampado nas páginas de jornais com uma mochilinha no elevador, delação premiada, de gente ligada a ele, dizendo que tinha 100 mil reais na mochilinha dele. Então tem que processar a imprensa, tem que processar o delator, tem que processar o Ministério Público, tem que processar o TSE, a Polícia Federal, que tem um relatório contra ele agora. E ainda apontei indícios de corrupção na obra emergencial que ele gastou 80 milhões. Em que mundo, em que democracia um parlamentar não pode fazer isso? E ainda tem que ouvir, com todo respeito ao Tribunal de Justiça, porque eu vi bons votos lá, a meu favor e contra mim, mas ouvi de um ou outro, desembargador e desembargadora, que não gostou das minhas palavras. Com todo respeito à função pública que a senhora ou o senhor está investido, respeite a minha também, porque eu fui eleito pelo povo, e quem sabe as palavras que eu devo ou não usar, sou eu, e quem tem que questionar é a população, em especial quem me elegeu para estar aqui. Deveria ter utilizado outro vocabulário, disseram que eu poderia usar outros idiomas. Sabe qual é o problema de vocês? Vou repetir o que eu falei em live, que quando tem um filho da classe trabalhadora, porque eu sou o primeiro político da minha família, estudei em bolsa, em colégio particular, senão teria estudado em colégio público. Sou professor, não venho de um berço abastado. O problema de vocês é o seguinte: quando a gente chega onde a gente chega, porque eu tenho 2 graduações, 3 pós-graduações e falo 3 idiomas, mas suei muito para fazer isso e não esqueci o chão que piso e quem eu sou. Então eu vou usar o linguajar e o vocabulário que eu achar melhor para representar o povo que me colocou aqui. Não é porque eu sou melhor que ninguém, não, é porque isso é ético. Isso é coerência. E diferente de muita gente que tem função pública, com salários e privilégios melhores que deputados, eu fui eleito. Eu não fui indicado para estar aqui. E não tenho medo de falar isso, porque não estou criticando o tribunal em si. Estou indicando e criticando a forma rasa que alguns votaram. E é meu direito, porque eu vou recorrer no Supremo Tribunal de Justiça e posso ir até o Supremo Tribunal Federal. Tenho foro privilegiado, porque fui eleito pelo povo. E, inclusive, os melhores votos foram que nos botavam na absolvição. Teve um desembargador, que eu não vou citar nome, porque o papel deles lá não deveria ser político, eu não vou expor o voto técnico, mas que disse muito bem: a gente vai acabar com a democracia? Um deputado que contextualiza a crítica ao governador vai ser punido. O relator, que votou pela minha condenação, disse que não era um ato de censura porque já tinha acontecido. Mas a situação é a seguinte, como disse o desembargador que votou pelo meu absolvimento: se a gente pune esse deputado
Não é um aviso de censura para outro deputado que queira fazer oposição? É isso. Não é censura prévia contra mim, é censura prévia contra outro parlamentar, que vai saber que se for fiscalizar uma obra superfaturada com indício de corrupção, pode tomar um processo do governador. E ainda teve outro desembargador muito lúcido, que apontou e disse o seguinte: gente, eu recebi a peça da acusação, o vídeo estava cortado. Eu fui na página originária do vídeo, que é o meu Instagram, e o deputado contextualizou tudo que ele disse. Ele não acordou um dia e falou assim: vou xingar o governador. Tinha a ver com a minha atribuição parlamentar. Então é uma pena perceber que gente vai presa, gente é afastada, o mundo roda, sai governador, entra governador, e a gente consegue ainda perceber que a influência desses caras é muito grande. E chega na justiça também. Eu ainda respeito e acredito na justiça. Senão eu nem estaria aqui como deputado, se eu não acreditasse nas instituições democráticas. A gente luta para que elas se fortaleçam, sejam mais transparentes, populares e dignas. Mas o que eu passei ali é absurdo, porque eu nunca fiz nada de errado na minha vida, eu não respondo nenhum processo a não ser esse. E eu vi que eu poderia ter 4 meses de detenção. E depois, na hora da dosimetria, não, mas puxa para cá, joga para lá, código do processo penal, não sei o que, paga uma multa. Sabe o que o governador quer? Sujar minha ficha. Sujar minha ficha, para depois falar que eu tenho condenação, eu não posso ser candidato. Porque eu sou um problema nessa Assembleia, já que eu sou de oposição, o único deputado processado por ele. Eu sou um problema na cidade de Petrópolis, porque eu fui ao segundo turno contra o protegido dele, o protegido de Bernardo Rossi, que é o 01 do governo Cláudio Castro. Gastaram um dinheirão. Fiz vocês gastarem mais dinheiro para ganhar a eleição, comprarem mais voto, inventarem mais fake news. Gastaram mais, porque a gente fez uma grande mobilização e foi ao segundo turno, enfrentando vocês, que não respeitam sequer quem perde tudo em tragédia. Canalhas, canalhas, canalhas e canalhas, e não vou me calar, porque eu fui eleito aqui para isso, eu sei o que eu estou fazendo. Vou recorrer, não prejudicarão o nosso mandato, não prejudicarão as nossas candidaturas, seja próximo às outras que virão, porque antes de ser deputado, professor, pai de família, eu sou militante. Já fiz política sem mandato e consigo fazer mais resistência e luta ainda, tendo os 2 pés aqui dentro. Mas a minha cabeça, meu coração e esses próprios 2 pés que pisam aqui dentro, estão lá, ó, com os moradores da Rua Nova, com o povo do Caxambu, com gente que a gente tirou da lama e que a gente nunca mais quer passar por isso. Só que para a gente não passar por isso, seja em Petrópolis, na Baixada Fluminense, lá em Juiz de Fora, que está sofrendo muito, nós temos que combater vocês, porque não é só uma questão climática, é de político safado que ganha dinheiro com tragédia e quer que essa indústria continue. Só que vocês não estão sozinhos na política, não. Tem gente séria e a gente vai enfrentar até o final vocês. Fiscalizar não é crime, não nos calarão. Eu não tenho medo de governador que vai ser mais um preso. Obrigado, deputado Yuri. Presto a minha solidariedade a Vossa Excelência. Fiscalizar não pode ser encarado como crime. Eu só tenho uma divergência com Vossa Excelência quando você chama de uma ação porca ou de porco, alguma coisa assim. Porco. Porque Vossa Excelência desrespeita os porcos. Os porcos não merecem ser comparados ao governador. E eu tenho uma relação com a proteção animal. Política esta que o governo do Estado também não tem seriedade no tema, visto que o programa RJ-PET foi fechado, inclusive por corrupção. Então, só tenho essa divergência, na verdade, não é nenhuma divergência, é que não dá para chamá-lo de porco porque é um desrespeito aos porcos, né? Mas, do mais, acho que... Do mais, não. O seu discurso é impecável, está correto, e tem a total solidariedade do meu mandato, da bancada do PSOL. Me pronunciei publicamente sobre o assunto, e nós não podemos ter... E essa casa também tem que se manifestar, porque Vossa Excelência é um parlamentar, e a tribuna, e as nossas ações, as nossas redes sociais,
são extensão do nosso mandato. Daqui a pouco abre-se uma jurisprudência para que parlamentares sejam punidos por crime de opinião. E nesse sentido, fica aqui a minha solidariedade, todo o apoio a Vossa Excelência. Vamos que vamos juntos. Não tendo mais oradores inscritos, eu dou encerrada a presente sessão.